Olá! Nesta análise, a gente vai desvendar um segredo que pode mudar o jogo no desempenho de um código Python, a escolha da estrutura de dados certa. Sabe aquela sensação? Por que meu código em Python está tão lento? Pois é, essa é uma pergunta super comum. E olha, muitas vezes o problema não está na lógica em si, mas em como os dados estão guardados, como eles estão organizados. O Zen do Python prega a simplicidade, né? Deveria haver e preferencialmente apenas um modo óbvio de fazer algo. Só que na prática, na hora de estruturar dados, a gente vê que existem vários jeitos, e a escolha entre um e outro, nossa, pode ter consequências gigantescas. Então, o que a gente vai ver hoje? Bom, primeiro, por que as estruturas de dados são tão importantes? Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas que já vêm no Python. Aí a coisa fica séria, um duelo de performance entre lista e heap. A gente também vai ver como modelar relações mais complexas e, para fechar, vamos falar sobre a arte de escolher a ferramenta certa. Ok, vamos começar pelo começo. Afinal, o que são essas tais estruturas de dados? Imagina que são como caixas de ferramentas. Cada uma tem um formato, um jeito de organizar as coisas. Tem caixa com gavetinhas, tem caixa com divisórias. E o jeito que a gente guarda as coisas lá dentro afeta diretamente a eficiência e até a clareza do nosso trabalho. Beleza, então vamos dar uma olhada no que já vem na caixa de ferramentas padrão do Python. Quais são as opções que a gente tem à mão no dia a dia? A primeira e mais famosa é a lista. Pensa nela como uma estante de livros. A gente pode colocar livro novo, tirar um antigo, mudar a ordem deles. É super flexível. Depois vem a tupla. Ela é tipo uma lista, mas lacrada. Uma vez que a gente define o que tem dentro, já era, não dá para mudar mais. Isso a torna super segura e confiável para dados que não podem ser alterados. E os dicionários? Ah, esses são geniais. Funcionam exatamente como uma agenda de contatos ou um dicionário mesmo. A gente usa uma chave, que é tipo o nome da pessoa, para encontrar o valor, que seria o número de telefone. É uma busca instantânea. Por último, temos o conjunto, ou set. A grande sacada do conjunto é que ele só se importa com uma coisa, se um item está lá ou não. E o mais importante, ele não permite itens repetidos. É perfeito para testar se algo pertence a um grupo, sem duplicatas. Olha só, essa tabela aqui é um mapa do tesouro. Ela resume tudo. A gente tem a mutabilidade, ou seja, se dá para mudar ou não, a ordenação, se a ordem importa, e como cada uma lida com itens repetidos. Entender essas diferenças é o primeiro passo para escrever um código muito, mas muito mais eficiente. Ok, essas são as ferramentas básicas. Mas e quando o problema é mais específico? O que acontece quando nenhuma delas parece ser a escolha perfeita? Bom, aí a gente precisa de ferramentas especializadas. Por exemplo, imagina trabalhar com milhões e milhões de números. Uma lista normal pode acabar com a memória do computador. É para isso que existe o array. Ele é feito sob medida para guardar um monte de números de forma super compacta, economizando muita memória. Ou pensa numa outra situação. E se a gente sempre precisar pegar o menor item de uma coleção, de forma rápida, tipo numa fila de prioridades? Para isso, a ferramenta certa é o HeapQ. Ele é um especialista em manter o menor valor sempre na ponta dos dedos, de um jeito extremamente eficiente. E agora, vamos ver isso na prática. Chegou a hora de um duelo de performance. Um caso real que quebrou a cabeça de muita gente. Imagina a cena. Um programador posta no Stack Overflow desesperado. A lógica dele parecia perfeita, mas o código não passava nos testes de tempo. Ele pergunta: alguém tem um palpite do porquê isso acontece? E a resposta para esse mistério estava no trabalho invisível, aquele que acontece por baixo dos panos. O problema não era lógica, mas uma suposição errada sobre como uma simples inserção numa lista realmente funciona. Olhando essas duas linhas de código, parecem quase a mesma coisa, né? Uma insere numa lista mantendo a ordem, a outra insere num heap. A intuição diz que ambas deveriam ser rápidas, mas uma delas esconde uma operação secretamente muito, muito lenta. E aqui está o X da questão. Quando a gente insere algo no meio de uma lista, o Python precisa fazer o quê? Ele tem que empurrar todos os elementos que vêm depois uma casinha para frente. Pensa numa fila de cinema. Se alguém fura a fila no meio, todo mundo que está atrás tem que dar um passo para trás. Se a fila for gigante, isso vira um caos. É exatamente isso. E quanto maior a lista, mais lento fica.
Já o heap é muito mais esperto. Ele joga o elemento novo lá no final e depois, com pouquíssimas trocas, sobe com ele até achar o lugar certo. É uma operação cirúrgica. E o mais incrível é que a velocidade quase não muda, mesmo que o heap tenha milhões de itens. É o que chamamos de performance logarítmica. E o resultado desse duelo é chocante. O método, com a lista, foi mais de 6.400 vezes mais lento. Não é um pouquinho mais lento, é uma eternidade em tempo de computador. Até agora, a gente falou de dados em sequência, em listas. Mas e se os dados não forem uma simples lista? E se a informação mais valiosa for a relação, a conexão entre os pontos? Pois é, às vezes os dados não formam uma fila, eles formam uma rede. Pensa em redes sociais, com amigos e seguidores, ou rotas de voo, ligando aeroportos, a própria internet. Para modelar tudo isso, a gente usa uma estrutura chamada grafo. Os nós são os pontos, e as arestas são as conexões. Uma lista ou um dicionário simplesmente não conseguem capturar essa complexidade toda. Certo, vimos tudo isso. Mas e aí? Como a gente leva esse conhecimento para a prática, para o nosso código do dia a dia? A grande sacada, como disse um engenheiro, é que otimizar não é decorar uma lista de estruturas. É sobre desenvolver um faro, um instinto para olhar para o problema e saber combinar as ferramentas certas para resolvê-lo. No final das contas, toda escolha é uma troca. A gente troca memória por velocidade, simplicidade por poder. Então, a pergunta que fica é: quais são os custos invisíveis escondidos nas estruturas de dados que estão sendo usadas agora no seu código?